Acabei de falar com uma fonte muito forte no Flamengo sobre a situação do Paquetá. O Paquetá não treinou ontem, não treinou hoje, a Mônica trouxe essa informação. As negociações elas começaram desde o fim do Mundial de Clubes, tá? Da final do Mundial de Clubes lá, do Flamengo com o Paris Saint-Germain. O Flamengo tem muito otimismo. Essa é a notícia. O Flamengo tem um teto ali que chega a 40 milhões de euros. Paparazzo Rubro-Negro, que é meu amigo, trouxe a informação que o West Ham já poderia aceitar até 43 milhões de euros, então tá chegando perto de um teto do Flamengo. A informação é que, inclusive, do Chelsea, ele rejeitou proposta. Então, assim, rejeitou proposta, rejeitou várias possibilidades fora do West Ham, e o que pode acontecer é ele pintar no Flamengo, principalmente depois dessa reunião que vai acontecer na próxima sexta-feira entre a diretoria do Flamengo e o West Ham. Rapaziada, as negociações continuam sobre a possível chegada de Paquetá ao Flamengo. A cada dia surge uma nova etapa nessa transferência do jogador para o futebol brasileiro. Então já deixa aquele like e entenda toda essa situação. Esse movimento começa, dessa vez, por parte do atleta, né? Ele deseja voltar ao futebol brasileiro, quer sair da Inglaterra, e aí o Flamengo se propõe a pagar até 40 milhões de euros para contar com o Lucas Paquetá, que tem 28 anos. Havia uma especulação sobre o interesse do Tottenham, que alguns veículos na Inglaterra até estavam dizendo que não procedia, contrataram também o Gallagher, né? Então, contratação de outro jogador para o setor de meio campo não parece fazer sentido agora o Tottenham tentar o Paquetá. E a grande questão é que o West Ham está numa situação difícil no campeonato inglês, muito ameaçado de rebaixamento, está 7 pontos atrás do último time que não seria rebaixado hoje, que é o Nottingham Forest. Ele é o primeiro dos 3 que a priori serão rebaixados, West Ham, Burnley e Wolverhampton, e precisa do jogador, né, para tentar escapar da queda para a segunda divisão. É um impasse, né? No meio do ano, acho que essa negociação ela seria muito mais viável. O Flamengo está tentando para agora. Acho bem difícil agora, bem difícil mesmo por conta da situação do time. Acredito que a tendência seja o Paquetá ficar por lá até o final do campeonato, até maio. E aí, maio, pode até deixar um negócio já amarrado, né? Para maio se concretizar e ele deixar o clube inglês. Na Inglaterra fala-se de pedidas acima dos 40 milhões, uns falam 45, outros falam 50, enfim, o Flamengo deve chegar até 40, se caso, né, cheguem a um acordo, mas é um negócio que tem grande chance de acontecer, especialmente pelo desejo do jogador. A não ser que apareça algum fato novo aí, né? Um monte de ideia, alguma proposta milionária da Arábia, essas coisas que às vezes acontecem no futebol. Mas o movimento nasce do interesse do jogador em voltar para o Brasil, jogar no Flamengo, ele quer voltar para o clube onde começou. Teve toda essa situação aí da acusação da qual ele se livrou, foi inocentado, né, de envolvimento no esquema de apostas e tal, e forçar cartão amarelo, né, cartões amarelos. Não vive seu melhor momento técnico, acho que isso também tem muito a ver com tudo que ele viveu, além da fase muito ruim da equipe, né? Mas o técnico no Espírito Santo, português, não quer liberar o jogador agora, porque digamos que ele seja vendido, o Flamengo paga 40 milhões. Não seria fácil para o West Ham contratar outro jogador para a posição, porque você contrata o jogador sabe que a chance é muito grande de estar na segunda divisão daqui a 6 meses. E aí, como é que você faz, né? É difícil, né, você encontrar uma reposição nesse contexto, nesse cenário. Então, é uma negociação complexa para agora, mas bem mais fácil de se imaginar que ela se concretize no meio do ano. O que pode acontecer até um acordo que eles possam amarrar, ele permanecer lá mais alguns meses e se transferir no meio do ano. Eu acho até que isso é uma tendência, pelo que eu conversei com algumas pessoas que trabalham a carreira do jogador, até mais forte do que agora. Uma possibilidade até que tem o Flamengo é o West Ham despencar ainda mais na tabela. Essa distância de 7 pontos aumentar para 10, para 12, para 15, né, em relação a escapar do rebaixamento, que aí você vai perceber que o rebaixamento é inevitável e isso pode acelerar processos, né? O time tem vários jogos até o final da janela, que é 3 de março, e pode acontecer, de chegar no finalzinho de fevereiro, o time está 15 pontos atrás da zona do rebaixamento, do último fora da zona do rebaixamento, virtualmente rebaixado, e até resolver liberar o jogador, porque não tem muito jeito mesmo. Vai ter que ir para a segunda divisão, para Championship, né, como eles chamam lá. Então tem coisa para acontecer, eu imagino que isso deva se estender aí por mais algumas semanas,
por conta de tudo que envolve, né? Não é simples para o time inglês liberar o jogador nesse momento, né? E eles entendem também que o jogador tem mercado e tal, mas não adianta ele ter mercado se ele não quiser ir para outro clube, né? Tem isso também. Aí não vai adiantar nada. Ah, o outro paga 50, 60, 35, 80, não importa. Se ele não quiser ir, não vai ter jeito. Aí ele teria que cumprir o contrato que vai até a metade do ano que vem. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato, ou seja, o compromisso dele com o time inglês vai até o final da próxima temporada. Nós estamos no começo da segunda metade da atual temporada, 25-26, vai até metade de 27, o compromisso dele com o West Ham, que é quando ele ficaria liberado. Acabei de falar com uma fonte muito forte no Flamengo sobre a situação do Paquetá. As negociações elas começaram desde o fim do Mundial de Clubes, tá? Da final do Mundial de Clubes lá, do Flamengo com o Paris Saint-Germain. Foi aí que as negociações começaram. O departamento de futebol do Flamengo já teve algumas reuniões com os donos do West Ham, tá? E a mensagem que foi me passada é que o Flamengo tem sim otimismo. E por quê? Porque o Paquetá está se esforçando muito para voltar ao Flamengo. A informação é de que seria impossível a negociação se o Paquetá não tivesse com tanta vontade. O Paquetá está fazendo muito esforço diante dos donos do West Ham, pedindo para sair, dizendo que ele quer voltar para o Flamengo, e por isso o Flamengo tem muito otimismo. Essa é a notícia. O Flamengo tem um teto ali que chega a 40 milhões de euros. Paparazzo Rubro-Negro, que é meu amigo, trouxe a informação que o West Ham já poderia aceitar até 43 milhões de euros, então está chegando perto de um teto do Flamengo. E a notícia é, o Flamengo está sim otimista, dentro do futebol do Flamengo, tem muita esperança, e a resposta é de que é impressionante a vontade do Paquetá de voltar, que ele está fazendo muito esforço e que isso é determinante para as negociações estarem continuando, porque senão já teriam sido aí encerradas, tá? Tô aqui, tô viajando, tô em Courchevel, na França, esquiando de folga, mas apurando, trazendo as notícias aí dessa situação do Paquetá, que se for contratado para mim, é o maior nome dessa janela de transferências. Galera, sobre Paquetá, o que acontece é o seguinte, a informação que se tem hoje sobre esse caso. O Paquetá não treinou ontem, não treinou hoje, a Mônica trouxe essa informação, e o CRF Matos, ele informou que o Paquetá não joga no próximo sábado contra o Tottenham. Na verdade, não é que ele não joga o próximo sábado contra o Tottenham, ele não joga enquanto a sua situação não for definida. Ele não treinou ontem, ele não treinou hoje e pediu para não jogar enquanto a situação dele com o West Ham não for definida. O West Ham, obviamente, se vendo pressionado, já marcou uma reunião entre os acionistas para poder bater o martelo e ver o que realmente vai se fazer com o jogador. A primeira pedida do West Ham foi uma pedida muito acima, 50 milhões de libras, quase 60 milhões de euros. Obviamente que o Flamengo não vai pagar isso tudo no jogador. E óbvio também que o Flamengo vai tentar negociar e esticar a corda o máximo para tentar trazer o jogador o mais barato possível. Mas o que pode e vai pesar muito nessa negociação é o desejo do Paquetá em retornar ao futebol brasileiro. Uma outra situação envolvendo o Lucas Paquetá é que o West Ham já tem uma reunião marcada com o Flamengo na próxima sexta-feira. Então vai ter uma reunião primeiro com os acionistas. Os acionistas vão se reunir e vão definir lá se vão ou não vender o jogador. Beleza, os acionistas resolveram, aí até o Paparazzo confirmou essa informação, dizendo que sexta-feira agora vai ter uma reunião entre o departamento de futebol do Flamengo e a diretoria do West Ham para poder bater o martelo e definir se eles vão ou não vender o Lucas Paquetá e até onde eles conseguem esticar essa corda para facilitar a saída do jogador, que já deixou claro que não quer ficar por lá, que já deixou claro que quer sair do West Ham, que quer voltar para o futebol brasileiro. E assim, o Paquetá, ele quer voltar para o futebol brasileiro. Ele rejeitou proposta do Tottenham, ele rejeitou proposta do Aston Villa, rejeitou proposta de outros clubes e, assim, inclusive do Chelsea. A informação é que, inclusive, do Chelsea, ele rejeitou proposta. Então, assim, rejeitou proposta, rejeitou várias possibilidades fora do West Ham
e o que pode acontecer é ele pintar no Flamengo, principalmente depois dessa reunião que vai acontecer na próxima sexta-feira entre a diretoria do Flamengo e o West Ham para a contratação de Lucas Paquetá.